Capítulo 193, Casa de Banho Castlé. A performance de teatro foi um grande sucesso. Nas últimas 2 semanas, Cinderela foi realizada 3 vezes, muitos dos cidadãos a viram mais de uma vez. Se a primeira apresentação foi a propaganda e o anúncio necessários para atrair tantas pessoas para assistir, as 2 peças seguintes foram completamente autossustentáveis. Havia até mesmo cidadãos que vieram à prefeitura e perguntaram quando a 4ª apresentação seria realizada. Conseguindo tal resposta, Roland estava naturalmente muito feliz. Eles estavam todos tão completamente atraídos pela história que quase ninguém levantava objeções sobre por que Cinderela tinha a ajuda de uma bruxa. Espere até o galo cantar. May é tocado no mês que vem, o que foi quase uma performance especial para os cidadãos comuns. Ainda era desconhecido como os servos assistiam ao tratamento e assistência das bruxas durante o drama. Outra coisa que agradou Roland foi que a equipe se instalou na cidade e até mesmo aceitou a existência das bruxas. Depois da 3ª apresentação, Irene tomou a iniciativa de encontrar Roland e lhe perguntou de onde o inesperado acompanhamento sonoro tinha chegado. Então Roland apresentou isso a ela. Com a observação secreta de Nightingale, descobriram que, embora Irene estivesse claramente surpresa, ela não demonstrava ressentimento ou repulsa. Depois que ela recuperou a compostura, ela parecia estar muito curiosa e apimentada com muitas perguntas, até mesmo fazendo-a demonstrar seu som mágico várias vezes. O resultado foi que Exu logo se juntou ao grupo de teatro, tornando-se o mestre da música que estava orquestrando nos bastidores, a fim de evitar a possibilidade de qualquer acidente. Irene emparelhou-se com Exu quando eles fizeram o ensaio sonoro, evitando isso o conhecimento do elenco. Não havia dúvida de que o acompanhamento musical logo alcançaria novas alturas na próxima apresentação. Outra questão que o deixava exultante era que o castelo logo entraria na era da água da torneira. A imponente torre de água ficava alta e ereta no quintal do castelo. Seu corpo e estrutura foram feitos de ferro soldado, dando-lhe uma forma triangular. Anexado ao topo da torre, com um diâmetro de 2 metros e uma altura de 3 metros, havia um balde de ferro. A válvula de água dentro do balde tornou muito conveniente controlar o nível da água. A torre foi soldada por Anna e depois coberta por um revestimento à prova de ferrugem por Soraya, e finalmente, com a ajuda da magia do Hummingbird, eles eliminaram a maior parte do peso para instalá-lo na base de cimento erguida anteriormente. Devido à altura do castelo, a torre de água no quintal do castelo era ainda maior do que a margem do rio Redwater. Com uma altura de 12 metros era quase ao nível do pico do castelo. Para evitar que a torre desmoronasse, Roland cercou a torre por uma parede e, dessa maneira, conectou a torre ao castelo. A máquina a vapor foi montada fora do quintal e foi usada para abastecer a torre de água com água, bombeando água do poço no jardim dos fundos do castelo. Olhando mais de perto, pode-se ver que já era a 3ª geração do motor a vapor, com a maior melhoria sendo a grande redução do ruído de trabalho. Em cada ponto de conexão do motor a vapor, um espaçador foi equipado. O espaçador azul claro foi desenhado com a coloração do céu de Soraya, tornando-o macio e também muito, reduzindo significativamente o ruído vibratório da máquina. O interior do cilindro e a borda do pistão foram cobertos com uma cor de grama, o que diminuiu o vazamento e, ao mesmo tempo, melhorou a eficiência operacional. Componentes que eram propensos a tremores, como o tubo de escape, foram totalmente substituídos por mangueiras revestidas. A fim de evitar que o vapor fosse queimado e encharcado pelo sol e pela chuva, bem como por uma redução de ruído adicional, Roland construiu uma pequena casa ao redor dele, e Soraya cobriu todas as paredes internas com um desenho de favo de mel, que era usado como um material de absorção de som poroso. O teste prático mostrou que, mesmo durante a noite, o barulho da máquina seria tão fraco que as pessoas que dormiam lá dentro não seriam acordadas. No entanto, a tentativa da Roland de alimentar automaticamente o motor a vapor falhou. Ele previa originalmente que a máquina a vapor seria regulada por uma bola que controlaria a válvula na caixa de madeira.
Quando a pressão do vapor diminuiu, a bola foi projetada para abrir a válvula, para que a lenha na caixa de madeira rolasse para dentro do forno, mas dessa forma o regulador teria que fazer muito trabalho, ou Tervise com o peso da esfera da mosca sozinho não poderia conduzir a válvula. Depois de muita deliberação, Roland finalmente decidiu desistir. No início, a caixa de madeira teria que ser preenchida ao máximo e, quando estivesse esgotada, teria de ser preenchida novamente por uma força de trabalho. Nesse caso, seria melhor providenciar para que a equipe enchesse o tanque com água. Rega todos os dias. O passo final foi instalar o sistema de água no castelo, que incluía torneiras, chuveiros, canos e os canos correspondentes. O castelo não era como as casas de tijolos do bairro recém-construído. Os buracos, telhados e paredes construídas de pedra causaram a transformação do castelo para ser muito inconveniente. Portanto, esse passo levara quase uma semana, mas, para viver uma vida feliz, Roland orientou pessoalmente Caro a mudar um cômodo no segundo e terceiro andar para um banheiro. Para isso, a nova habilidade de Soraya mais uma vez desempenhou um papel vital. Depois que os canos de drenagem no solo foram pavimentados com cimento, ela pintou uma fina camada de grama no chão, não só tornando-a impermeável, mas também andando no banheiro. Era como também tão confortável quanto andar na pastagem. Quando ela fez isso, Roland permitiu diretamente que ela cobrisse todo o quarto, transformando o teto em um céu azul e nuvens, enquanto nas paredes circundantes vale distante e áreas gramadas podiam ser vistas e as paredes da banheira se tornavam cristalinas, como uma joia. No dia em que o sistema de abastecimento de água estava funcionando, o príncipe convocou todas as bruxas ao banheiro para que finalmente experimentassem por si mesmas essa conquista maravilhosa. O tanque de água no quintal estava cheio de água, então quando ele ligou a torneira, a água saiu do cano. A partir de agora, não haverá mais a necessidade de retirar a água do poço, proclamou orgulhosamente Roland. Não é necessário usar a mesma água durante 3 dias. Você só tem que ficar embaixo do chuveiro e puxar a alavanca. De onde vem a água? Relâmpago estendeu a língua e provou. A água é doce. Debaixo de Lightin, Macia esticou a cabeça e seguiu o exemplo dela. Muito doce, Gol. Vendo um terceiro tentando provar a água, Roland parou. Nana, aqueles que querem beber água, só podem fazê-lo depois de ter sido fervido. A água desta só pode ser usada para lavar as mãos e tomar banho. Este é o princípio do sifão, certo? Ana olhou para Roland, o lago dela como olhos azuis, brilhando com inteligência. O que é isso? Perguntou um Mingbird ao levantar a mão. Sob o ensino de Scroll, todas as bruxas da classe se acostumaram com o hábito de levantar a mão sempre que tinham uma pergunta. Física elementar diz que quando o nível em 2 contêineres não é igual, e se os 2 tanques estão conectados por um tubo, não importa a forma que o tubo tenha, sob a força da gravidade, o líquido sempre se estabiliza. Ana explicou o que lembrava. Nossa posição atual é menor do que a torre de água, então a água continuará a fluir para cá. Isso é totalmente correto, elogiou Roland. Ser capaz de ligar o conhecimento aprendido com a realidade, realmente era digno de uma pessoa talentosa. E quanto a isso? Perguntou Nightingale, apontando curiosamente para o chuveiro. Por que tem tantos buracos no fundo? Roland abriu a válvula, deixando sair gotículas finas de água. É para facilitar as pessoas tomarem banho. Apenas por ficar debaixo do chuveiro, o indivíduo pode facilmente limpar seu corpo. Então essa foi a razão pela qual você estava rolando pelo castelo esta semana inteira, para tornar mais confortável tomar um banho? Lily franziu os lábios e sussurrou. É realmente digno da luxuosa vida de um senhor. Lily. Scroll repreendeu como uma carranca. Não importa, Roland assinou com a mão, indicando que ele não se importava com as palavras dela. A busca do prazer é uma das maiores fontes de progresso humano, e eu não sou uma exceção a isso.